Oi, sou Paulo Marchetti e trago mais um conteúdo a respeito do jornalismo de entretenimento, nesta série de vídeo que faço desde maio de 2025. E dessa vez eu quero mostrar, eu vou fazer algo diferente. Eu printei alguns frames de programas diversos de televisão, programas de domingo, de auditório, programas de debate. E vou passar as imagens aqui. Elas não são da melhor qualidade, mas dá para ver, tem nitidez suficiente para entender, porque eu quero mostrar essas imagens e botar um desafio já na mesa para você, de bater o olho e ver o que tem, quais as frentes de trabalho, quais os núcleos de produção daquele programa tem dentro daquela imagem para que o programa aconteça. E é isso que eu vou falar desses departamentos todos e das funções. E quero lembrar mais uma vez que este trabalho também, que eu vou analisar aqui junto com você, é um trabalho de jornalista, de jornalismo, nesses programas todos, seja programa de debate de entretenimento, de debate político, esportivo, de debate de comportamento, como saia justa, que eu vou mostrar aqui, independente de ser um Domingão do Faustão, programa do Rodrigo Faro, da Sabrina Sato, do Luciano Huck, e de todos esses apresentadores de domingo. Em todas essas produções existem jornalistas, seja na produção mesmo, seja na parte de criação, roteiro, texto, captação, gravação, ou seja na pós-produção, você sempre vai encontrar jornalistas formados dentro dessas produções, e até mesmo jornalistas que trabalharam já no jornalismo clássico, tradicional. Eu tenho um grande amigo, o Vladimir Gama, o Vlad Gama, ele trabalhou na MTV. A gente fez uma série documental que tem um vídeo sobre uma série documental que a gente fez, que é o Cavaleira.doc. Se eu não me engano, é série documental exemplo 2 do vídeo. O Vlad, ele foi repórter off-camera no departamento de jornalismo da MTV. Ele fez o roteiro para mim e me ajudou em algumas captações do Cavaleira.doc. E ele trabalhou para o Marcelo Rezende, naquele programa que ele tinha, Cidade Alerta. O Vlad era repórter on-câmera das matérias noturnas, matérias policiais, tudo. Então, eu estou falando, peguei o querido Vlad como exemplo, de um profissional que é jornalista, mas trabalha na área de entretenimento, hoje está na área acadêmica, mas como é a Ana Maria Braga, que eu já citei ela, como é o próprio Faustão e tantos outros jornalistas Pedro Bial, que foram para o entretenimento. Então, é muito comum, e esses exemplos aqui que eu quero abordar são exemplos de programas mais populares, e bons exemplos para qualquer outro tipo de produção de programas para televisão. Não estou falando de documentário, série documental, programas muito especiais, muito segmentados. De documentário já falei também em outros vídeos. Aqui eu vou falar de programas mais populares mesmo, que estão todos os dias na grade de televisão, seja o programa semanal, seja diário, que ele esteja todos os dias e vou mostrar um pouco, e o desafio a você de ver, porque eu imagino que este vídeo aqui, eu imagino não, eu faço este vídeo, principalmente, pensando mais em quem começa, quem está na dúvida como que é, ou quem entrou na faculdade agora, ou que vai fazer um vestibular, vai estar procurando alguma coisa na área, será que é isso que eu quero? E até mesmo quem já começou também, estagiário, estão ainda tentando entender os departamentos, tentando entender o espaço da produtora, da emissora, quais são as possibilidades, para esse pessoal todo, o novo profissional e quem está ainda no estudo, seja na graduação ou no ensino médio, indo pensando já no futuro. E também, importante, este vídeo também serve para, como todos os outros que eu fiz, para os acadêmicos, para os profissionais acadêmicos, professores, docentes, pesquisadores,
autores, enfim, para todo mundo que trabalha dentro das universidades e faculdades e desses espaços acadêmicos, nessas instituições, porque existem muitos professores, muitos docentes que são feras na teoria, sabem tudo, têm uma vasta experiência, têm livros publicados e muitas aulas e participação em debate e tal, mas muito o universo teórico, é só teoria. Então, eu convido esses acadêmicos da teoria para assistirem este e outros vídeos, para entender como é a prática, para entender como é o dia a dia e o quão é importante o, quem está na graduação, o aluno, o discente, saber a prática, porque como eu estudei isso, analisei agora para minha dissertação, eu concluí em dezembro de 24, analisei muitas matrizes curriculares, porque um dos temas da dissertação é exatamente esse equilíbrio entre teoria e prática nessa profissão de audiovisual, jornalismo, rádio, televisão, internet. Também serve, como eu sempre digo, para publicidade, para comunicação de um modo geral, publicidade, marketing. Enfim, é um olhar assim mais prático do dia a dia, o que acontece, como é feito o programa mesmo, pegando na massa, que todos esses programas aí, como todos os outros programas de audiovisual, tem as 3 etapas: a pré-produção, a produção, que também pode ser captação, entendida como captação, e a pós-produção, que é uma equipe que fica disponível para editar as matérias, montar outros VTs e reportagens, debates não, depoimentos. Então eu vou começar com o clássico aqui, já vou botar na tela, já vou começar com o Domingão do Faustão. Esse aqui, eu não vou colocar o link desses frames que eu vou mostrar, porque em cima de cada frame tem o título. Neste caso aí, ó, Ney Matogrosso, ele cantando Balada do Louco no Domingão do Faustão de 89. Mas tudo bem ser 89, porque essa imagem aí é atemporal. Então, e é isso que eu quero me ater. E já pergunto para você batendo o olho aí, quais as frentes de trabalho, quais profissionais estão envolvidos em tudo isso que você vê. E, e se você começar a analisar, essa imagem é feita por uma câmera, então tem uma equipe técnica, tem câmeras, tem microfone, né? Mato Grosso está cantando, tem o Faustão que fala no microfone, os convidados todos. Então tem vídeo e áudio, tem toda essa parte técnica e tem luz. Você vê esse plano aberto, inclusive ele mostra o teto, o grid, e é muito legal porque dá para ver as cabeças de luz, tanto apontadas para o público, para o auditório, quanto para o palco. E todo o estúdio é iluminado, as paredes, o fundo do cenário, o público. Não sei se tem algum jurado ali na frente, mas enfim, se tem algum convidado, tem luz em cima do convidado, essa luz ela é marcada, ela é feita, se põe a cadeira, né? Se põe assim o local onde os convidados vão ficar, as pessoas vão ficar, e aí marca a luz para aquele ambiente. O Ney Matogrosso está bem no meio do palco e tem um câmera com um assistente, eles estão de camiseta preta, um pouquinho, a gente olhando aqui na tela, um pouquinho a nossa esquerda e a direita do Ney Matogrosso. Tem o câmera assistente ali, o assistente segurando o cabo, tudo. E as câmeras aí, depende do programa, essa parte técnica, depende do programa, tamanho do estúdio, das pretensões, da produção, da direção. Então, geralmente tem uma câmera como essa central, mas tem mais 2 na ponta, uma na esquerda, uma na direita. A da direita dá para ver ali, a da nossa direita, né? Dá para ver ela ali bem no cantinho. Aí tem as câmeras que fazem o contraplano, que mostram o público. A gente está vendo o auditório de costas, mas tem pelo menos 2 câmeras atrás do cenário, no fundo, 2 câmeras pelo menos que mostram o auditório de frente.
tem luz nas dançarinas ali, e essas câmeras do palco pegam as dançarinas, porque tem close das dançarinas. Além dessas câmeras fixas, essa geralzona que a gente está vendo aqui, que é essa imagem, tem também, pode ter uma grua. Aí, então, varia muito a produção, o tamanho. Esse estúdio é enorme, pode ser estúdio A, esse aí, sei lá, enfim, mas é um estúdio enorme. Geralmente, dentro de uma emissora, mesmo que ela tenha 5 a 10 estúdios, vai 7, 8 estúdios, esses estúdios raramente é um caso ou outro que tem um cenário fixo, que não mexe, ou porque o cenário ele é fixo mesmo, ou ele foi lá, teve que usar prego e tal, essas coisas, e ele é muito grande, e é uma peça única, foi construído naquele lugar, ou são módulos que entram, tal, que geralmente é isso. Então termina uma produção, como é o caso do Domingão do Faustão. Esses programas de domingo, eles são montados geralmente no sábado, começa a ser montado o cenário, tudo, e no domingo, depois da gravação, já começa a ser desmontada toda a parte técnica, porque a parte técnica de uma emissora, ela trabalha 24 horas, inclusive porque essas emissoras têm o departamento de jornalismo. Então, tem sempre um carro à disposição, uma equipe completa, né? Áudio, câmera, assistente, como eu falei, o transporte. Então, o almoxarifado está sempre aberto. Então, pode ser que, por exemplo, termine o Domingão do Faustão e já no domingo já começa a guardar as coisas, a tirar do estúdio, porque na segunda pode ter um outro programa nesse mesmo estúdio. Então, tem toda essa logística. Mas vou me ater aqui ao programa. E muita coisa que eu vou falar aqui do Faustão serve para os outros que a gente vai assistir. Então, eu vou dar um pouquinho mais de tempo para ele. Falei agora do auditório, tem o Ney Matogrosso, tem o Faustão, tem outros convidados, tem esses programas, geralmente tem VTs, tem reportagens, links ao vivo, então você já começa a pensar em quantas produções trabalham, quantas frentes, quantos núcleos de produção tem um programa desse. O auditório é um núcleo, é um departamento que cuida só dos programas de auditório da casa. Tem emissora que é a própria produção que cuida disso, que faz essa logística. Uma equipe separada da produção do próprio programa, mas tem emissora que tem um departamento que cuida desse público, das caravanas, de quem quer, de quem liga ou manda e-mail falando, quero participar da gravação, pessoal que vem tudo junto de um bairro ou de uma cidade, então tem que ter toda uma estrutura para esse auditório de banheiro, água, tem que ter um número, dependendo do número de pessoas que estão dentro do estúdio, não só do auditório, mas todo mundo, parte técnica, câmera, todo mundo dentro do estúdio, isso reflete diretamente no apoio no apoio da infraestrutura tudo, de bombeiro, médico, quantos bombeiros precisam ter neste ambiente aí de tanta gente, quantos carros, quantas ambulâncias, quantos médicos, tudo isso aí precisa ser pensado, precisa ser falado e já é estipulado exatamente o número de profissionais que precisam ter para cada tanto de pessoas aí, isso aí eu não me recordo. Mas é complicada essa produção de auditório. É uma logística muito detalhada. Às vezes, da mesma cidade, pode ter, assim, São Paulo, Rio, por exemplo, que tem muito desses programas gravados. Esse público não vai direto para a emissora. Se encontra, por exemplo, em algum terminal de ônibus ou terminal de metrô, e de lá sai um ônibus com todo mundo, que chegam dos seus bairros, vão para esse ônibus e o ônibus leva para a emissora. Esse é o caso, por exemplo, do SBT, que o SBT não fica dentro de São Paulo. Desculpa. Não fica dentro de São Paulo, fica pertinho de São Paulo, mas precisa pegar um trechinho de estrada. Então, é uma logística complicada, é um trabalho complicado, e toda essa produção de todos esses programas são diários, né? O programa acontece domingo, né? Que ele é feito no sábado e põe no ar domingo, como é um telejornal, que o telejornal é todo dia, mas eu digo o telejornal daquele dia,
naquele dia a gente está pensando no programa, na segunda-feira a gente pensa no programa de segunda, na terça, nesses programas semanais de domingo ou diários, eles, mesmo semanais de domingo, é trabalho todos os dias, é externa todos os dias, tem gente nas ilhas de edição editando material todos os dias, a produção está no telefone marcando com convidados e marcando locais e procurando locação e mil coisas, falando com o departamento de operações para marcar carro, marcar horário, marcar equipe, é uma constante, de segunda a segunda, isso. Tanto que o que pode acontecer é a parte da equipe que trabalha de segunda a sexta não trabalha no domingo no ao vivo, é uma outra equipe que vem. Isso pode acontecer, aí depende muito da emissora, né? Não é uma ciência exata. Como todos os vídeos que eu falo, todos os assuntos não são, esse aqui também não é uma ciência exata. Bom, mas tem então, essa produção grande que é do auditório. Se a gente pegar o Ney Matogrosso, ele também tem uma produção que cuida só dos artistas, dos convidados. Aí, no caso da Globo, pode ser os artistas musicais, é uma produção, os artistas da casa, os artistas, os atores, atrizes, enfim, de novela e tal, reality show, esse povo todo que pode ser uma outra produção. Então, já são dois núcleos, um musical e o outro com os artistas da casa e outros artistas que entram em contato com a produção. E pode acontecer duas coisas. Ou o próprio núcleo da produção do Faustão, ou do programa que seja, entra em contato direto com artista, assessoria, gravadora, tudo, ou a emissora tem um núcleo de relações artísticas que é ela quem recebe os releases, os discos, os lançamentos, é ela quem fica em comunicação direta com as gravadoras, com os assessores. Então, por exemplo, o Ney Matogrosso estar aí nesse programa pode significar várias coisas. Ele pode, é um disco que ele está lançando, então ele foi fazer a divulgação desse disco com essa música, fazer uma entrevista, aí foi estipulado quanto tempo a gente vai fazer. Um bloco, vamos fazer um bloco inteiro, um bloco de 12 minutos com o Ney Matogrosso, ele canta duas músicas e faz uma entrevistinha rápida com o Faustão, fala do disco e tal. Isso tudo é combinado. Então, pode ser que a gravadora tenha entrado em contato com o departamento musical, o departamento de produção do Faustão, ou também não é uma ciência exata, a produção mesmo pode ter sido se interessou, pô, o Ney tá aí fazendo show, tal, tá com um disco novo, pô, vamos entrar em contato com ele, vamos trazer o Ney para cá. Então, acontece, as duas coisas acontecem. Assim como acontece porque, assim, alguém que trabalha numa produção dessa vai numa peça de teatro, vai num programa cultural, no lançamento de alguma coisa, e já chega numa reunião de pauta e falou, pô, eu vi aquele filme, eu vi aquela peça, eu vi que estão fazendo tal filme, ou que estão preparando tal novela, vamos abordar, vamos botar isso na pauta, vamos lá ver essa produção. Então, isso também vem de quem trabalha, né, dentro da equipe, no dia a dia. Bom, mas então tem essa produção do artista, que para ir, aí, como eu falei, define quanto tempo ele vai ficar, com a música, entrevista, tudo. Aí o Ney e esses artistas, eles chegam na emissora, eles precisam ter também, eles têm um camarim com uma pequena estrutura ali, com comidinhas e água, refrigerante, chá, café, fruta, um patezinho, essas coisas. Eles passam todos pela maquiagem, pelo figurino, por mais que eles possam ir com a própria roupa, tudo, isso também é combinado. Ele vem com a roupa, quer que a gente mande algumas opções, como que isso também é tudo conversado. Aí, mesmo assim, ele mostra porque tem alguns problemas técnicos, e a maquiagem pode olhar e falar, não, ó, você vai brilhar, porque a luz do programa ela é mais forte, então deixa eu passar um pouco mais de pó aqui na sua testa, porque senão vai ficar muito brilho aí e tal. Então, geralmente, esses artistas todos também têm que passar pelo departamento de maquiagem e figurino, que é um departamento muito importante para esses programas que tem essas grandes estruturas, muito tempo de grade, muito tempo de exibição na grade.
Porque a maquiagem, por exemplo, dentro de uma emissora, precisa saber, tem lá os seus atores, as atrizes, os apresentadores, comentaristas e tudo. Só que assim, tem um que não tem tolerância a tal produto, outro a pele é mais clara, a pele é mais escura, e o outro tem alergia a tal. Então, tudo isso é conversado. Quando se contrata uma pessoa, um ator, quando vai se fazer uma novela, um programa, tudo, esse departamento, tanto figurino quanto maquiagem, senta com a pessoa e pergunta: pô, você tem algum problema de pele e tal? Podemos, tudo bem usar assim, assado? Não, beleza. E aí o figurino é a mesma coisa. O que você gosta de usar? Como você fica mais à vontade? Não no caso de novela, porque aí é o figurino do personagem, tudo, mas quando é um programa que é mais assim informal, pô, que roupa que você gosta de usar? Ah, você gosta mais de jeans? Ah, você gosta de saia? Não, beleza. Ah, não gosta de salto, prefere tênis. Tudo isso é conversado e ajustado com o elenco da emissora. Então, é um departamento também que está em constante, todo mundo trabalhando constantemente, ou maquiando, tá, nos camarins, na própria área de maquiagem, também fazendo a produção, pedindo para comprar mais batom, comprar mais pincel, comprar roupa, linha. Tem emissora que tem, a maioria delas tem as suas próprias costureiras, tem a parte de manutenção do figurino, então precisa comprar mais linha, mais agulha, todo esse material precisa estar na verba, no orçamento dessas produções gigantescas. Então, tem essa área, eu falei, como eu falei, tem também o musical e os outros convidados que não são musicais, camarim para todo mundo, para toda essa estrutura. Às vezes tem que ver se o artista, ele que vai até a emissora recebe da portaria, ou ele vai pedir transporte, tem que marcar um carro que vai até a casa dele, o estúdio, enfim, o endereço que ele der, e aí, beleza, marca, o carro pega, traz, a gente já sabe a produção já sabe que o carro vai entrar e ele vai para o camarim 3, o camarim 3 está pronto para ele, aí quando ele chegar, todo mundo já sabe, bate rádio, ó, já está aqui tudo, maquiagem vai lá, a produção vai dar um oi, tudo, e aí começa toda essa movimentação. Na parte do cenário, também é a mesma coisa. O cenário vive em manutenção depois dessa gravação, por exemplo, desse programa que a gente vê a imagem. Não sei se alguém viu aí algum risco, o chão ficou ruim, furou alguma coisa. Então, se aconteceu alguma coisa durante a semana, até o próximo programa, se conserta, faz toda a manutenção necessária para o cenário, ele deve ter, todo esse cenário deve não, ele tem já o local dele para quando desmontar, terminar o programa, ele já sabe toda a logística, qual peça sai primeiro, qual que entra, aonde que vai, qual galpão fica, e então também essa parte de cenário é uma constante, porque o cenário precisa sempre conversar com a direção, precisa sempre conversar com a parte técnica, principalmente a fotografia e luz, e para cores, né? Às vezes, tipo, um monte de coisa da parte técnica. Como eu falei do figurino, por exemplo, tem roupas que são listradas assim, que tem listras muito fininhas, preta e branca, que dá o que a gente chama de batimento, que você vê no vídeo e fica, parece que a roupa está viva, fazendo a pessoa se mexe e a roupa fica exatamente fazendo um batimento no vídeo. Então, o departamento de figurino, se alguém chega com uma roupa dessa, vai sugerir, falar, olha, essa roupa não é legal usar, porque vai ficar ruim, vamos trocar. Ou se alguém vai gravar num croma, num fundo croma, e o fundo é verde, a pessoa chega com uma camisa verde, ferrou, tem que ir lá no figurino, tem que trocar, tem que escolher, aí a pessoa vai, escolhe uma roupa. Então, tudo isso acontece. Uma coisa engraçada que aconteceu no Skank Nando Reis, que é um vídeo também que eu já fiz aqui, analisei essa produção que eu fiz. Eu pedi para todos eles, para o Nando Reis e para todos os integrantes do Skank, para eles levarem opções de roupa, de camisa, para a gente escolher na hora, no dia do show. E aí todos eles levaram camisa de botão, de gola, e todas elas de flanela, quadriculadas. Meu Deus, não tinha opção, né? Isso foi engraçado. Se você ver no vídeo, se não me engano, o Lelo e o Samuel que estão perto, eles estão com
com a camisa com um estilo parecido. Então, isso tudo acontece. Às vezes chega um convidado com a roupa meio parecida com o outro, pô, não, peraí, então deixa eu trocar a camisa aqui, deixa eu botar uma outra calça. Enfim, acontece uma série de coisas durante a gravação desses programas. Tem a logística vai acontecendo, porque tem programas desses que começa de domingo, começa 2 da tarde, vai até às 8 da noite. Então, assim, não é que todos os convidados chegam às 2 da tarde, tem convidado que chega às 3, dependendo do momento que ele vai entrar no programa, ele chega um pouco antes, 1 hora antes e tal. Então, enquanto acontece esses programas ao vivo, os bastidores está nervoso, tem correria no bom sentido de trabalho, né? Mas está todo mundo correndo, fazendo, indo atrás, produzindo também, mesmo durante o programa. Então, são diversas frentes de trabalho. Eu falei agora da parte do cenário, e aí tem toda a iluminação, que já ela é feita, ela é desenhada uma vez que o programa, ela só muda, se for mudar o cenário, aí precisa fazer uma reunião com o departamento de operações, mostrar o desenho do cenário, já falar com o iluminador responsável do estúdio, para ver o que vai ser usado, então, o que vai mudar desse desenho que a gente vê aqui, nesse plano, essas luzes todas, essas cabeças todas, o que precisa tirar, o que precisa botar, qual é o equipamento, qual é melhor, a força, mais força, menos força. Essas cabeças são várias, tem as pequenininhas que têm menos potência e até as maiores que temos potências que parecem até domina, nossa, tudo. Então, é o público, é o convidado, é o próprio Faustão, tem uma produção que toma conta dele, do camarim dele, quando ele chega, o horário que fala com ele todos os dias, e se ele não participa, eu digo, estou falando do Faustão aqui, mas pode ser qualquer outro apresentador, se ele participa ou não, tem apresentador que participa de reunião de pauta, tem apresentador que não, que tudo é passado para ele depois, a direção fala com ele direto, ou telefone, enfim, e aí ele fica sabendo de tudo, quer ou não, diz sim para isso, não para aquilo, aí vai se moldando, mas tem uma produção, também um camarim só para ele, também preparado com tudo, o figurino dele já pronto, caso ele pode vir já vestido, o apresentador, a apresentadora, ou ele leva a roupa dele, não vou vestir a minha roupa, mas eu levo separado no carro, aí entrega para as camareiras que vão olhar, vão ver se precisa passar, o que precisa fazer, se está tudo em ordem e tal, aí põe na arara, dentro do camarim dele, da apresentação e beleza. Então, isso tudo é muito, vai maquiar, vai até a maquiagem ou vai maquiar dentro do camarim, isso tudo é conversado, isso tudo é muito flexível, quanto tempo tem apresentador que chega 1 hora antes, tem apresentador que chega 2 horas antes, tem apresentador que chega 15 minutos antes, que é horrível, 10 minutos antes, esses são os piores, né? Claro, o apresentador precisa ter envolvimento com o programa, precisa conhecer toda a equipe, até mesmo a equipe técnica, tudo. Quanto mais você conhecer os bastidores, o mecanismo todo, melhor você vai conduzir o programa. Isso é um tanto óbvio, mas tem apresentador que não sabe disso. Eu vou colocar um outro exemplo aqui, esse do Faustão, um parecido, rapidinho eu vou falar dele. Cadê? É um que eu achei aqui, que se chama Domingo Show, é da Record. É só para falar uma coisa desse quadro aí, que eu vi que é um quadro emocional. Ó, já já a garotinha humilde envia carta para ajudar a amiga a ter casa. Ela vai conseguir. Então tem essa coisa tem essa produção também, no caso desse programa, imagino, mas tem outros, né, casos de família, enfim, os similares a esse, que a produção recebe histórias, ou por carta, por e-mail, de alguma forma, recebe histórias, analisa essas histórias, vê se elas podem render, ou as histórias que podem render vão para a reunião de pauta, aí na reunião de pauta se discute produção, direção, se discute quais as histórias que vão ser gravadas, logística, porque isso aí também precisa ter externa, e sai, vai para casa da pessoa,
mostrar a casa dela, o contexto, a vida, o cotidiano. Então vamos até o trabalho dela também, mostrar o trabalho. Ela pega ônibus, vamos mostrar ela pegando ônibus e entrando no metrô, não sei o quê. Então tem toda essa logística de produção também. Além de tudo o que eu falei do Faustão, que tem o público, a luz, tal, não sei o quê. O diferencial desse, por exemplo, é isso, é uma outra produção que toma conta aí, marca com a amiga, marca com a pessoa, com a protagonista, com os familiares que vão falar, pega telefone de cada um, faz visita técnica, a gente vai gravar na tua casa, tá? Onde você mora? Tá em tal bairro, não sei o quê, passa o endereço, vai fazer uma visita técnica para ver como que vai ser feita essa gravação, porque, como eu comentei em algum vídeo, tem externas desses programas de domingo, esses programas de produção, de grandes produções, que a externa tem 3 câmeras, 4 câmeras, saem, sabe, 3 vans, 2 vans, mais a equipe técnica, e aí 2 operadores de áudio, porque tem gente, porque vai estar a família, o pai, a mãe, os primos, não sei o que e tal. Então vai ter lá 2, 3 booms, tem o lapela na personagem principal. Então esse tipo de produção também requer muitos detalhes para fazer esse tipo de pauta emocional que acontece muito nesses programas Arquivo Confidencial que tinha no Faustão, que pegava um artista, vamos contar a sua história aqui, e aí o artista chegava lá, não sabia, primeiro que não sabia que ia ser esse quadro, que ia falar da história dele, e ele também não sabia, a produção vai atrás de pessoas que o personagem não vê há muito tempo, depoimentos muito emocionais, então faz muito externa mesmo, às vezes até faz uma viagem ou pede para a afiliada da emissora, você precisa, nessa cidade aí, pegar, entrevistar o primo do fulano, tal, então a emissora a afiliada vai lá, pega o depoimento, tem toda essa logística, aí a produção liga, né, para quem, pô, qual é a emissora da afiliada da Globo perto ali de Porto Alegre, eu preciso ir. Teve uma vez que eu pedi para cobrir um evento esportivo no Sul e eu tive que ver qual afiliada mais perto daquela cidade. E a mais perto ainda era 200 quilômetros de distância, então ia ter viagem e tal. Então tem toda uma logística para fazer esse tipo de tema, de quadro, você vê, tal, é muito popular, não sei o quê, mas o que está por trás disso, aí edita o VT, aí durante, às vezes, para contar essa história aí, foi produzido durante um mês, 3 semanas, porque aí chega o material bruto, vai editar, aí precisa assistir o material bruto, que você vai visitar, você vai falar com ela, com o pai, com a mãe, com o papagaio, com o vizinho e tal, é muito depoimento, muita imagem, então até montar isso é quase que um mini documentário sobre a história da pessoa. Então, é muito tempo para se fazer, não dá para fazer isso em uma semana, de forma alguma. Exatamente porque esse tipo de pauta tem todo esse processo de pré-produção, produção e pós-produção. A pré-produção é exatamente o que eu falei, pô, essa história funciona, recebemos aqui, será? Vamos estudar? Não, funciona, legal, então vamos levar para a pauta. Então, vamos fazer. Agora que está feito, ó, vai, edita. Eu não sei a equipe de roteirista, por exemplo, dependendo da história, dependendo do tamanho do programa, pode ser uma equipe, pode ser um quadro dentro de um programa maior, um quadro de 1 hora, né, dentro de um programa de 4, 5 horas. Então, tem uma equipe que só faz esse quadro. Né? O programa é um só, mas tem uma equipe, tem 3 quadros, 4 quadros, que é o que acontece. Tem o soletrando, tem passa-repassa, tem um monte de jogos e quadros emocionais como esse dentro do programa, e é uma produção só que faz ali separada, porque essa produção não pode pensar em outra coisa, em outra externa, senão bagunça tudo. Então é tudo muito, por isso que esses programas são grandiosos, quando você pega aí esses sites e revistas especializadas em televisão, tudo, você vê o orçamento de um programa desse, o orçamento de uma novela, de um capítulo de novela, de um seriado, você fala,
Nossa, é tudo isso. É porque custa mesmo, é caro, tecnologia é cara. Você fazer uma externa, pegar, botar um repórter, um câmera, um operador de áudio, um motorista, que geralmente é o assistente, se mandar para a rua, é caro, é caro. É o carro, o transporte, a gasolina, todos eles. E, enfim, eu quis mostrar esse exatamente para falar que dentro desses programas, quando tem quadros muito grandes, esses quadros eles têm uma produção, uma equipe própria, que nem no Big Brother também já falei em algum lugar. Tem a equipe que faz as festas, tem a equipe que cuida dos participantes, tem a equipe que cuida da casa, tem a equipe que é tudo separado e tudo junto ao mesmo tempo. E a comunicação entre essas equipes é constante, porque todo mundo precisa dialogar. Esse aqui, Domingo Show, tá? Tá. Eu vou mostrar esse aqui, porque esse aqui, no caso, que eu achei rápido, assim, naquela pesquisa, pum, eu achei esse show de calouros, que lembra o show de calouros do Silvio Santos, evidentemente, mas eu escolhi essa cena para esse frame exatamente para falar desses programas que são reality show. Pode ser o The Voice, pode ser aqueles outros programas que sempre tem alguém se apresentando na frente, seja fazendo mágica, cantando ou qualquer coisa, e tem um jurado, tem um júri na frente. É a mesma coisa que acontece aí. Tem toda a história que eu falei da plateia, né, do auditório, que é a mesma coisa para todas essas produções, é a mesma logística, é a mesma dor de cabeça, porque é realmente bem detalhado. E pros, aqui, no caso, a gente vê cinco, tem 6 jurados, mas um é boneco, né? Então são 5 jurados. E aí eu não sei se eles estão com o figurino deles, se eles estão com o figurino da emissora. Todos eles passaram por maquiagem também. Todos eles, cada um tem o seu próprio camarim. A emissora de televisão geralmente tem 15 camarins, por exemplo, 10 maiores e menores aí, ou padronizados aí, vai de acordo com cada emissora, produtora, cada espaço, mas certamente cada um tem o seu camarim, ou pode ter acontecido isso. Eu vou com a minha roupa normal, mas eu levo a roupa que eu vou usar, o meu figurino, chega, entrega para o departamento de figurino, que vai pegar a roupa, vai dar um tapa na roupa, vai arrumar e tal, ver, passar, se precisa passar e tal, e devolve para o jurado no camarim e tal, e ele veste. E aí você vê uma bancada também, que foi toda cenografada, também é coisa do departamento de cenografia, que aí, terminada a gravação também, tchau, guarda-se esse balcão. A gente vê aqui dessa imagem, é um contraplano que mostra a plateia de frente, os jurados de frente, e é um plano de cima. Pode ser uma câmera fixa, não sei, não lembro, mas é a mesma coisa. Tem uma câmera no centro, que está bem ali, inclusive, colada nos jurados, bem no centro do quadro. Certamente tem uma em cada ponto, em cada extremidade, direita e esquerda. Eu não estou vendo grua, mas pode ser que tenha uma grua, ou pode ser que tenha câmeras na parte de cima, câmeras mais perto do apresentador, da apresentadora também. Você vê que o estúdio é pequeno, a gente vê o fundo ali, luz no chão, luz na parede, luz vindo de cima, a luz cheia nos jurados. E aí também tem a produção que cuida dos jurados, de toda essa logística que eu falei. Eu não sei se eles vão para a emissora com o carro deles, se é o carro da emissora que vai pegá-los em casa e já entrega como convidados, né, que já deixa na emissora, eles vão direto para o camarim deles e se trocam, se preparam para a gravação. Então tem toda essa produção que fica a semana inteira conversando com esses profissionais, com esses jurados e tal. E eles também ligam se tem algum problema com, olha, cortei o cabelo, tudo bem. Tudo isso aí precisa ser avisado, essa parte de, principalmente quem é ator, quem é apresentador, ele não pode chegar um dia de cabelo colorido,
ou com um piercing no nariz, sabe? Uma tatuagem nova no pescoço. Isso aí precisa ser conversado com a direção, não só da produção do programa, mas a direção da emissora, porque isso tudo está em contrato, desse tipo de profissional. Mas aí também tem toda essa produção que, no caso de ser calouro, deve receber vídeos, ou a produção pode trabalhar de duas formas aí. Ou vai atrás das pessoas que vão se apresentar no show, ou cantando, ou fazendo alguma coisa, tipo Se Vira nos 30, né, porque era o quadro do Faustão. As pessoas entram em contato com a produção, ou por e-mail, ou mandam um vídeo, aí tem que ver qual que é o canal, de repente no site da emissora tem lá um botão no menu que mande o seu conteúdo para tal quadro. Isso aí depende muito, como vou lembrar novamente, não é uma ciência exata, e pode ser que a produção, alguém chega, amigo meu, eu trabalho na produção aí do, do show de calouros e tal, e um vizinho meu me mostrou um vídeo muito doido e tal, vamos chamar essa pessoa. Isso também acontece. Então, tem uma produção que toma conta dessas pessoas, que marca com essas pessoas pode acontecer, a ida delas pode ser pelo transporte da própria emissora, como eu falei, vai no ônibus que está no terminal. Então você vai da tua casa até tal terminal, lá vai ter o ônibus que é X, você vai pegar não sei onde, você vai falar com não sei quem, o seu nome já está lá, porque o motorista ele fica com uma lista de quem vai entrar, fora os funcionários, claro que tem crachá e tal, que ele já conhece todo dia, as pessoas que são convidadas, que vão de vez em quando, freelancer e tal, gente que vai fechar o trabalho, tem uma lista que fala, não, então você pode subir, está aqui seu nome e tal. Então isso pode acontecer com o pessoal que se apresenta, de chegar na emissora, tudo isso é conversado, mas a semana inteira a produção cuidando só dessa parte. A produção que cuida do jurado não é a produção que cuida dos participantes. Assim como, por exemplo, a produção que cuida dos jurados, de repente, é a produção que também cuida da apresentadora, do apresentador. No caso desse programa, se eu não me engano, é a filha do Silvio Santos que apresenta. Então, pode ser que seja a mesma produção, ela tem o camarim dela, toda aquela. é, a mesma história de todo mundo. Então, já são. Todos esses programas, é bom lembrar, tem texto, redação, fora o roteiro do que vai acontecer em cada bloco, as atrações, e dentro desse roteiro tem as pautas, aí tem o texto de entrada de bloco, o encerramento de bloco, o encerramento do programa, a redação, o texto de merchandising, às vezes tem o texto para chamar o repórter do link ou a reportagem que foi feita, e tem apresentador que pede para botar o texto inteiro, tem apresentador que fala, não, só põe o tópico que eu sei, por isso que eu falei do envolvimento. Além, claro, toda a produção sabe, mas se o apresentador, quem conduz o programa, conhece o conteúdo, fica muito mais fácil. Então, o apresentador pode chegar bem mais cedo para poder. Deixa eu ver, quantos VTs vai ter no programa? Não, vão ter 4 reportagens, 4 externas. A gente vai mostrar, não, eu quero assistir essas 4 antes né, de, de ir para o estúdio e tal. Ótimo. E aí, porque ele conhece o conteúdo, é melhor, ele chama melhor, o texto ele pode, não preciso do texto porque eu assisti, eu sei o que eu vou falar. Esse tipo de coisa acontece. Então, mas, lembrando, então, tem o roteiro e redação também está o tempo inteiro aí. Essa coisa, cada jurado tem que falar depois da apresentação. Isso aí quem coordena, quem media, isso é a apresentadora. Mas no roteiro tem a ordem, ó, vai entrar primeiro o Paulo, aí depois vai entrar o Pedro, depois o João, depois a Maria, depois a Daniela, depois a Tatiana. Essa ordem está com o pessoal do Switcher, está com o pessoal do estúdio, está com a apresentadora, tem toda. Eu falei da parte técnica, falei agora do Switcher. Todos esses programas também, o sinal passa pelo Switcher, mesmo sendo ao vivo, e do Switcher o sinal vai para o Master que põe o programa no ar. E tanto no Switcher quanto dentro do estúdio, tem gente de texto, tem roteiro e redação, porque pode bater no intervalo de gravação, ou se for ao vivo, no intervalo mesmo, o apresentador pode tirar alguma dúvida
com alguém do texto, ou fala com o diretor, né, com o ponto eletrônico, diretamente com o diretor no Switch. Eu estou com dúvida aqui com esse texto, com essa pauta, mas precisa ser feito tudo. Tem 10 convidados do programa. Então, beleza, vamos fazer. Tem que ter 10 pautas do convidado. Ó, o Ney Matogrosso, o Luciano, cantor, os caras da novela nova, tal. Então, precisa fazer pauta para tudo isso, pesquisa para tudo isso. Mesmo que é dentro da emissora, você vai falar, vai ter um convidado colega de emissora, pô, vai no departamento dele, vê se você consegue achar essa pessoa dentro da emissora durante uma gravação ou a produção daquele programa que vocês vão falar, já fala diretamente com a produção, já faz uma pauta mais detalhada, com algumas coisas legais de bastidor. Isso acontece. Então, os programas são, você bate o olho, são similares, né? Tem plateia, tem gente, tem convidado, não sei o quê, mas você vê que as produções, os núcleos mudam. Agora eu vou colocar um outro aqui, um mais tranquilo. Não, vou botar primeiro o Mais Você, que é tipo um programa de variedades. Que acontece muito, tem muito na TV, esses programas que falam de fofoca, de celebridade, de novela. Aí tem link ao vivo, jornalismo. É o caso do Mais Você, por exemplo, que é puro jornalismo de entretenimento. Esse tipo de cenário que é usado no Mais Você, ele também não é uma coisa nova, já vem de programas dos anos 50, anos 60, que você tem o espaço que tem o sofá para receber X convidados, aí tem a mesa ali do café da manhã, que você, aí tem no caso do Mais Você, tem uma cozinha. Então, essa troca de ambiente também ajuda a trocar a pauta, a trocar o assunto. Então, isso acontece geralmente de, de bloco para bloco. Terminou um bloco, quando você vê, começa outro bloco, já está do lado. Aí, no caso desse frame que eu coloquei, foi exatamente para mostrar que, dentro do cenário da Ana Maria, eles têm um espaço que foi pensado, obviamente, e quando tiver convidado musical. Não, tem aquele espaço ali que fica as plantinhas, o sofá e tal, que a gente pode botar, se for uma banda pequena, tal. No caso do Luciano, acho que são 3 músicos. Estou vendo um teclado, violão e esse rapaz de costas aqui, e o Luciano. Então, assim, tem a produção. A produção tem que avisar o departamento a produção do programa mesmo. Tem que avisar o departamento de operações que vai ter o Luciano, e o Luciano já passa. Já se fala com a assessoria do Luciano. Ele vai querer fazer ao vivo, tá? Mas o que ele vai? Não, vai um tecladista, vai um cara com violão. Já fala, o espaço não é muito grande, não tava botar uma big band ali e tal. Não, vamos modesto, vou levar um tecladinho, vou levar um cara no violão e um cara que vai tocar saxofone. Pronto. E eu cantando. Então, isso já é passado para operações, dentro de operações já é passado para a equipe de áudio, para ver o que vai ser necessário, que mesa de som que vai usar aí no estúdio para passar o áudio para o switcher. Tudo isso é muito bem pensado, isso não é do dia para a noite que aconteceu, não foi que a produção do Luciano ligou um dia antes e falou, estamos indo. Isso aí tudo já foi testado, aí chega-se antes da gravação do programa, os músicos vão lá, passam o instrumento, passam um som, o Luciano dá um oi também lá, vê o volume de áudio, ele está colocando nessa imagem, ele está colocando o retorno dele, e dessa passagem anterior do programa, ele precisa saber os volumes e tal. Então tem toda essa, essa estrutura por trás, mas é a produção do programa da Ana Maria Braga, que também recebe convidados que são do elenco da Globo e que são outros convidados. Isso aí pode ser uma outra produção, não necessariamente a mesma equipe que cuida dessa parte toda, ou pode ser um programa único, provavelmente até seja, de receber outros convidados, e tem as notícias, quem que vai, no programa da Ana Maria Braga tem link ao vivo, também tem essas reportagens, as externas, tem gente que vai cozinhar, que ela prepara, tem as receitas,
que é exatamente esse quadro aqui, ó, que eu peguei. No caso dela, eu peguei 2 frames, que é exatamente porque o cenário ele muda bastante. Ele é do mesmo espaço, ocupa um espaço legal, bem enxuto assim, mas ele é variado também. Tem esse balcão da cozinha, a gente de costas aqui, desse lado, onde está a câmera, de costas para a câmera, está a mesa de café da manhã. O café da manhã, por exemplo, que ela sempre toma café da manhã, tem que ser preparado, tem que ser pensado. Quem que vai tomar café da manhã com ela? Ah, vai ser o Luciano, tá? E no programa de amanhã, fulano, esse café da manhã, obviamente, não é comprado no dia, é comprado antes, então é guardado. A Globo tem a sua cozinha industrial, então compra-se lá o queijo, o leite, tudo que é o bolo, não sei o quê. Tem coisas, é claro, que compra no dia, mesmo cedinho, mas tudo é guardado já. Então, de manhã o pessoal chega, já monta a mesa, já está tudo lá, os frios, as frutas, aí só monta a mesa. Mas tem gente que, para o próprio dentro da produção, tem alguém que toma conta só dessa parte, porque tem muita coisa de gastronomia e culinária no programa da Ana Maria Braga. Então provavelmente pode ter um núcleo dentro da produção do programa, pode ter um núcleozinho ali que cuida dessa parte de alimentação, os ingredientes, comida. Os convidados vai cozinhar, vão fazer, enfim, ela faz receitas das mais variadas, e aí tem que comprar os ingredientes, tem que ir atrás, se é o convidado, tem que falar com o convidado qual que você vai usar na tua receita, onde compra, não estou achando isso. Então, tudo isso é conversado, e certamente a pessoa que cuidou do Luciano, a produção que cuidou do Luciano e dos atores que foram lá falar com a Ana Maria Braga, não é a produção que cuida dessa alimentação, que cuida do convidado que vai cozinhar. Porque também é todo dia, tem que comprar pão, tem que comprar frios, tem que comprar os ingredientes da receita que vai ser feita na quinta, na sexta, na quarta, na segunda. Isso aí, como eu falei, é todo dia. A equipe de pós-produção também trabalhando, porque esses programas também eles trabalham com VTs da própria casa. A Ana Maria Braga, quando eu estava escolhendo esses conteúdos, eu vi um programa que ela estava conversando com a Débora Bloch, que faz o papel de Odete Roitman nessa novela nova, nessa versão nova. E então precisa esse contato interno das equipes, de falar, olha, isso vem, essa pauta, inclusive, fazendo uma parte aqui, isso é sempre pedido interno, né? Olha, vai estrear tal novela, vai estrear tal programa, chama tal. Ah, quando é melhor? Não, chama no dia que vai estrear a novela. Então tá, então nesse dia da novela, ah, mas estava marcado fulano, não, passa para ele pro dia seguinte, liga para ele ver se dá, porque nesse dia precisa ter a Débora Bloch, tá, vamos fazer um café da manhã com ela. E aí o que acontece? Voltando, já que ela vai mostrar, vamos falar da novela nova, do programa novo, a pós-produção já faz um VT com as cenas da Odete Roitman, ou do programa que vai passar, o reality show e tal. Então a pós-produção, além de fazer todo esse faz depoimento emocional, como acontece no arquivo confidencial lá que eu disse, que pega o depoimento da mãe e do pai, pode ter depoimento do diretor da novela, de quem está escrevendo essa nova versão, e aí vai tudo para pós-produção e para o roteiro, para a redação. Roteiro e redação tem de monte aí no programa da Ana Maria Braga. Ela estaria sentada na mesa, inclusive, a provavelmente dar algumas notícias, ou pode chamar alguém, texto para tudo, como eu falei, para abertura do programa, encerramento de bloco, volta do intervalo, encerramento do programa, pauta para todos os convidados, se tem merchandising, texto do merchandising. Então, o roteiro também senta com a direção e com a própria Ana Maria Braga, provavelmente, e já põe o que vai abrir o programa, o que vai fechar o programa, o que a gente vai cozinhar, o que vai fazer o link. Vai Odete Roitman, então vamos fazer uma comida que a Odete Roitman goste, tal, pode fazer essa brincadeira, esse link. E aí, na reunião, já monta esse espelho,
e de acordo, aí o roteiro e redação saem dessa reunião com esse espelho montado e começa a fazer a redação para tudo aquilo que foi determinado. Ah, não, vamos chamar o repórter aqui, então, oi, repórter e tal, vamos chamar o VT da novela aqui, então tá, então vamos agora escolhemos algumas cenas aqui da Det Reutemann, isso aqui, vamos ver esses VTs. Então, já se prepara todos esses merchandising, vai entrar aqui e tudo, então, terminado, fechado o roteiro, entrega para a direção, entrega para Ana Maria Braga, e tem um tique final que é da direção falando, ok, é isso, beleza, está pronto o roteiro de amanhã. Então é isso que acontece. Então percebe-se que é uma produção gigante que tem que tomar conta também de todo o cenário, de todos esses elementos, objetos que a gente está vendo, é tudo guardado, não é que essa mesa que ela está vai ser usada na novela amanhã, ou mais tarde vai ser usada no programa de não sei quem, não. Essa mesa é guardada, essa mesa é no canto do contra-regra lá do galpão onde fica o acervo, o cenário, tem o canto lá do programa do Mais Você. A cadeira que ela usa, todos esses objetos em cima, esse balcão. Eu não sei se esse estúdio também é usado, pode ser que tudo seja tirado. Provavelmente não, porque como é um programa diário, ele provavelmente é fixo, mas se precisasse, tudo seria tirado e se quer mudar algum elemento, pode ser, esse cenário é mais fácil, vamos tirar essa parede, botar uma nova, um outro quadro, tal, isso pode acontecer. E a manutenção acontece dentro do próprio estúdio. Se esse balcão que a gente está vendo da cozinha depois fica sujo, né? Termina o programa, cozinhou, caiu ovo, caiu farinha, caiu um monte de coisa aí, a produção que cuida dessa parte dos objetos e do cenário, limpa, passa pano e tal, e deixa tudo pronto para a semana que vem. Então, aí tem o cenário, tem os convidados, tem o texto, tem a iluminação. Você vê que a iluminação também é uma luz difusa, que preenchida, né? Preenche todo o estúdio, não tem sombra, não tem luz marcada, exatamente porque a Ana Maria Braga ela circula por todo o cenário, e tem programas desses, como é o caso dela, que ela sai mesmo, assim, o programa não é que ela espera o bloco terminar para ela mudar o cenário, não, ela pode levantar daí, por exemplo, nesse frame que a gente está vendo, ela levanta e vem aqui para o balcão da cozinha, e a câmera acompanha, então, por isso que a luz precisa ser uma luz cheia, para não ter buraco escuro, para não ter ou o contrário, um lugar que está muito iluminado. E todo esse acerto é feito no switcher. O nível de vídeo não está bom, conversa-se com o master. Não, diminui um pouco o vídeo, não, está muito claro, está estourando muita imagem, diminui. Não, diminuiu demais, está granulando. Então, todo esse ajuste técnico da imagem que a gente está vendo, inclusive de cor, é tudo feito entre o switcher e a master. Isso para todos os programas que eu conversei aqui, que eu mostrei agora, até agora. Para terminar, tem esse aqui, é um antigo que eu peguei, que era bem bacana, saia justa, que existe até hoje. Mas isso aqui, se eu não me engano, é a primeira, é 2002, ó, ainda com a Rita Lee, com a Marisa Hort, com a Paula. Nossa, esqueci o nome dela, deu branco, desculpa. Mas esse programa, por exemplo, você vê também, é uma luz cheia, vê? Não tem luz marcada, o cenário embaixo, o estúdio é menorzinho, de cenário tem aí as 4 poltronas, 3 iguais, uma diferente, tem uma mesinha de apoio ali ao lado da Marisa Hort, que tem um laptop, naquele laptop pode ser tanto alguma coisa tipo teleprompter com texto pronto, pode ser o roteiro ali, mas é uma mesa de apoio, e tudo isso aí também é contra a regra, a equipe, a produção sempre tem que estar em contato com a equipe de cenário, não, tá tudo pronto, tá tudo beleza, tal. Vocês colocam lá, tá? Ó, amanhã a gente não vai gravar às 3 da tarde, a gente vai gravar só a gente vai começar antes, a gente vai começar à 1 da tarde. Ah, não, tá, beleza. Isso tem toda uma escala, e se conversa, e a mesma coisa de outros programas, elas chegam, não sei se com o figurino delas, ou se elas
colocaram esse figurino na emissora, mas passam pela maquiagem, passam pelo figurino, ficam em seus camarins, de repente, se a emissora ou produtora, não sei era gravado, se era uma produtora independente, terceirizado, pode ser um camarim com todas elas juntas ou não, um camarim separado, aí depende muito. Também tem o transporte e a pauta, a reunião de pauta deste programa, senta-se a produção, direção e as apresentadoras, e levanta-se temas, e aí esses temas são definidos, tá? Então, nesse programa, naquele programa, é esse tema, no caso aqui, desse frame, elas estão falando de ciúmes. Então vamos fazer um programa sobre ciúmes, tá? E dentro desse programa de ciúmes, o que que a gente pode falar sobre ciúmes? Aí começa a listar os temas, separa, por bloco deve ser 1 hora de programa, o saia justa, então são uma média de 4 blocos, de 12 minutos. Então o roteiro, ele pode, como é debate mesmo, é jogar um tema e discutir esse tema, o roteiro, às vezes, ele pode ter tópicos, e dentro desses tópicos pode ter alguma storyline, algum parágrafo sobre o assunto que vão falar, alguma coisa. E no teleprompter, para a mediadora, que é a Mônica Waldvogel, é também abertura de programa, encerramento de programa, a volta de bloco, ida para o intervalo, essas coisas, algum recado, algum texto mais fechado mesmo, que ela tenha que passar, recado da emissora ou qualquer outra coisa. Tudo é colocado no teleprompter e pronto. O estúdio é pequenininho, é uma produção muito menor. Provavelmente também, como esse programa é semanal, esse estúdio deve ser usado para outras produções, então grava-se o programa, tira tudo isso aí. E geralmente, esse tipo de produção de programa e outros, o que acontece? Se faz uma agenda, porque você imagina, você chama, todas elas tem principalmente a Marisa Hort e a Rita Lee, Marisa Hort que faz teatro, grava novela, essas coisas, a Rita Lee que tinha agenda, e artista, quando o artista é bom mesmo, ele faz, de quarta a domingo ele faz show, ou se não, de sexta, sábado e domingo, quinta, o bicho pega para artista, né? Então tem que ver quais são os day offs e tal, então combinar a agenda das 4, principalmente das 3, e, e de repente, no caso delas, ó, é 1 semana de gravação, vamos logo gravar os 4 programas do mês nessa semana. Então aí já grava, na segunda-feira não tem gravação, então tem gravação na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Já grava um mês inteiro, já leva essa gravação para a ilha de edição, já faz para a ilha de edição não, mas o roteiro precisa assistir quem faz o roteiro, quem faz o texto, para decupar, porque tem erro de gravação, volta, não sei o quê, aí decupa para entregar para o editor, já tudo marcadinho, quais são os takes bons. E aí não sei se também usa-se um switcher para gravar esse programa, não sei se só é gravado o PGM, a câmera que tem os cortes já. Provavelmente tem aí também essa câmera que a gente está vendo, é uma mini grua, uma grua pequenininha. Pode ter 2 câmeras cruzadas que pegam elas individualmente. Pode ter uma câmera só para um teleprompter só para mediadora. Então, nesse programa aí, pode ser que tenha de 3 a 4 câmeras. E aí, o que pode acontecer? De 2 coisas no switcher. Ser só esse PGM, não tem outra câmera. Então, o que é cortado no switcher é o que vale. Ou não, grava essa câmera geral que a gente está vendo. Não, deixa ela gravando, porque se tiver um corte errado, se tiver alguma coisa, eu tenho essa câmera que eu posso colocar uma geralzona para cobrir o erro da câmera que estava fora de foco, alguma coisa assim. Isso pode acontecer.
vai para a edição, a edição monta os blocos, põe os créditos, né, os nomes delas, a embalagem, né, que é a abertura, a vinheta de saída de bloco, a vinheta de entrada de bloco, e qualquer outra informação gráfica que tenha é na edição que é posta, que essas coisas, esses elementos são postos. Os microfones no switcher já tem o operador que recebe o sinal dos 4 lapelas e já manda em estéreo. Então, o editor, quando ele trabalha, ele já trabalha com o áudio original do programa. Ele monta, põe esses nomes e tal, a embalagem gráfica, tudo, e pronto. O programa está finalizado. Às vezes, põe uma corzinha ou mexe um pouco na imagem, mas é o próprio editor que faz, nesse caso aqui, deste programa e de outros similares. É o próprio editor que faz, que dá um tapa no áudio, dá um tapinha na imagem e tal, e entrega ele pronto no formato técnico que a Master precisa para colocá-la no ar, e pronto. Uma vez pronto, tá, passa para frente, vamos cuidar de outro. E é isso, e tem essa manutenção de cenário. Acontece com todos os programas, seja um programa enorme, grande, seja enorme, um programa pequeno, todos eles têm essa manutenção de cenário, todo esse cuidado de iluminação, todo. Esse aqui é o programa do Danilo Gentili. Eu peguei como um exemplo geral de talk show. Todos eles têm esse mesmo. A cidade, né, uma foto da cidade no fundo, janelas, o sofá para o convidado, a cadeira do entrevistador, a entrada lateral do convidado, tudo, mas são todos esses elementos. Tem uma fotografia, tem as cores que combinam, tem uma direção de arte. Eu não sei se esses móveis foram desenhados exatamente para o programa, para combinar tudo junto aí, a porta ali que a freira tá entrando, o balcão, se foi desenhado na. Pode, perdão. Provavelmente, esse balcão do Danilo foi desenhado na emissora. Os sofás podem ter sido comprados. E o resto tudo feito de cenário, tudo, claro, como eu falei, vamos fazer um programa, vamos fazer um talk show, senta todo mundo, equipe técnica, cenário, produção, direção, e como que vai ser? Ah, não, vai ser assim, isso aqui, então tá, o departamento de cenário sai da reunião e começa a desenhar um cenário. E aí vai apresenta as opções de desenho para a direção, para a produção, até que eles chegam, não, é esse sofá, esse balcão ficou legal, tal, é isso, essa porta, pô, bacana, e aí manda fazer. A própria emissora pode fazer, alguma coisa pode ser terceirizada, isso também, como eu falei, não é uma ciência exata. E aí, é a mesma coisa, esse estúdio aí, como é diário, programa, pode ser que seja o estúdio só para o Danilo Gentili, porque tem a banda, e aí você percebe, tem a pauta para fazer, mesma coisa da redação e do roteiro. Os convidados, quem são, qual a ordem dos convidados, primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco, o tamanho da entrevista, a pauta que fica na mão do Danilo Gentili, que pode ser posta, por exemplo, no teleprompter, se ele quiser. Aí tem esses textos, né, de protocolares, e aí tem a banda, que aí tem interação com a banda, a mesma produção que toma conta do Gentili, que toma conta de uma forma geral do programa, também toma conta da banda, dos integrantes da banda, que chegam lá, tem o seu camarim, assim como o Danilo Gentili tem o camarim, a banda chega, tem que passar o som, por mais que fique tudo montado, tudo já pronto, mas, sei lá, o Bacalhau, que é o baterista do Ultraje, ele deve levar os pratos dele, então ele vai lá, coloca o prato ou o hold dele. Claro que tem uma equipe técnica que cuida dessa parte dos instrumentos e equipamentos, e termina a gravação, tira os pratos, só deixa o esqueleto da gravação, tira os cabos, os instrumentos, guarda no case, leva para a sala de acervo, ou deixa no camarim, ou o músico leva embora o instrumento.
Não sei, mas o básico fica, os amplificadores e a bateria, o esqueleto da bateria, pelo menos, já fica lá. Vai ter gravação, chega com todo, tal, as estantes Então, já tem toda essa... Já se prepara, porque como o programa é diário, e quando ele é diário, e aí vira tudo muito no automático e sempre de olho nas manutenções que precisam ser feitas, tanto para a banda quanto para o Danilo Gentili. Tem uma outra parte que tem um o Danilo, se não me engano, ele tem o apoio de mais dois personagens aí do elenco do programa dele, que também ficam em lugares que são cenografados, sentado, com uma luz. Então, tudo isso aí, como no Faustão eu falei, tudo é combinado, o tom da cor, o vídeo é gravado também pelo switcher, ajusta-se o vídeo, porque você vê várias cores aí, você vê luz para iluminar a fotografia da cidade no fundo, que é uma luz que vem do chão, tem a luz do teto, ela é uma luz cheia, difusa, que preenche tudo também, todo o espaço do estúdio tem duas luzinhas nas paredes do cenário, essas luzinhas elas precisam estar num grau acertado para terem essa luminosidade que a gente está vendo aí. Então, é um ajuste feito técnico entre o switcher e o master, e vídeo, as cores, tudo isso aí. Também a luz é pensada juntamente com, com a direção de arte, para ter tudo para ter é tudo uma composição, né? Então, percebe-se que cada programa desse, foram todos, já mostrei todos. Percebe-se que cada programa desse, por menor que seja, tem uma equipe de produção trabalhando constantemente, tem a pré-produção de matérias, reportagens e coisas que vão acontecer, tem a produção e a captação, tem a pós-produção, todos eles têm a pós-produção, como eu falei, é um trabalho constante, de segunda a sexta, de manhã à tarde, se for o caso, à noite, se for o caso, no sábado, desses programas de domingo. Como eu falei, as externas são complicadas, tem externas que são gigantes mesmo, aí depois aí você pega todo esse material da externa para você decupar, editar o texto, montar cronologicamente a matéria. Vamos na casa do artista, mostrar lá a fazenda dele, sei lá, e comer um churrasco com a família, com a banda, e todo mundo imagina, e vão mostrar lá o riacho, os caras vão andar de cavalo, porra, aqueles tipo Um Dia de Princesa, aquele quadro do Luciano Huck que mudava tudo da casa também. É um reality show dentro desses programas que já tem uma produção enorme, né? E essas externas também. É uma equipe que cuida só das externas. A equipe que cuida dos convidados, ou que cuida do estúdio, do apresentador, do switcher e tal, não tem nada a ver. A equipe que faz as externas, que marca os carros, que marca os locais de gravação, a equipe que fala com o departamento de, de transporte, de operações, que às vezes vão fazer uma externa com fulano de tal, só que ele vai surfar, aí, pô, vamos botar uma câmera então na água, uma câmera aquática, vou precisar, não, naquela reportagem vou precisar de uma GoPro, de uma microcâmera, aí cada externa pede uma coisa, a produção tem que estar, a produção da externa tem que estar em contato direto com operações também para saber do equipamento. Uma vez eu tive que fazer uma externa o personagem ia andar numa montanha-russa. E eu falei, pô, vou botar um capacete, vou botar uma câmera na cara dele, assim, para mostrar a reação dele, porque era uma montanha-russa bem radical. E na emissora não tinha esse equipamento. Então, peguei um cara lá, nome xarifado, falei com o cenário e tal, já achei um capacete desse de operário. Aí fui no outro departamento que furou, botou lá um prego, não sei o quê, colocou lá o, o suporte da microcâmera para mim, acoplou lá
um capacete com um parafuso, com não sei o quê. Aí eu coloquei para ver a distância, tudo, montei o equipamento, está lá. A emissora agora usa quando precisa de fazer alguma coisa dessa reação do rosto, já tem um equipamento pronto. Então, isso acontece. Eu fiquei, sei lá, uma semana, foi marcada essa externa, eu já sabia, olha, era dia 3 e a externa era dia 10. Eu falei, bom, tenho 7 dias para montar isso, ou 15 dias, sei lá. Então, corri atrás e consegui montar esse equipamento e foi seguro, aconteceu, beleza, porque aí depois eu fiz teste, coloquei a microcâmera, saí correndo, chacoalhei, tudo, aquelas coisas para ver qual seria a reação dentro de uma montanha-russa. Então, essa correria acontece no dia a dia de programas assim, que são bastante, algumas vezes, estou com medo de usar esse termo, mas não é no mau sentido, mas é assim, é uma correria, um nervosismo para que tudo saia corretamente, mas como eu falei, não é no mau sentido, não é no sentido de puxa vida, não, é de conseguir marcar a externa para conseguir colocar no ar e dar certo, porque, como eu falei, as logísticas às vezes são complicadas, a externa é longe, não é na capital, é numa cidade perto, então tem que sair mais cedo, pegar a estrada. Puxa, são tantos casos. Ou um outro exemplo meu também, eu tive que sair uma vez, a gente foi fazer uma externa que eu ia mostrar a reação, ia mostrar, ia ter um voo de desses aviões teco-teco que fala que são pequenos, para ver o balanço da NASA, a reação, para ver o piloto. Tá? Então, a gente saiu cedo, eu tive que montar, perdemos um tempo para montar umas microcâmeras que eu quis botar dentro do avião, câmera para mostrar as asas, câmera para mostrar a mão e o painel, para mostrar o rosto do piloto, um monte de coisa, quem que vai de operador dentro, como ele vai, como que vai fechar, como que ele vai manusear a câmera, tudo isso é pensado numa externa, tudo isso é conversado entre a comunicação é constante dentro de uma emissora, dentro dos departamentos é, que departamentos que lidam diretamente com a produção do programa que você trabalha, seja até mesmo marketing, publicidade, esse tipo de coisa. Acontece deles virem conversar, preciso de um texto assim, preciso de uma apresentação, tem um potencial cliente aí interessado em patrocinar o programa e tal, ó, precisa fazer um VT, vocês fazem para mim, ó, uma apresentação, o texto está aqui, se ele puder. Tudo isso acontece durante a produção desses programas. E como se vê, falando novamente, como eu abri o texto e abro como eu abri o vídeo e abro todos os vídeos, como se vê, esse é um programa, é um trabalho de jornalista, porque independente de ser entretenimento, as ferramentas de trabalho, a forma de se trabalhar, de ir atrás da notícia, de ir atrás da informação, de fazer a informação, não é o caso do entretenimento, não, vamos lá gravar, vamos lá mostrar a casa dela, vamos transformar esse personagem em notícia, porque a história dela é muito legal. Então, isso tudo é jornalismo, pós-produção, a pauta que é levantada, a pesquisa que é feita, seja pro Domingão do Faustão, seja para o Saia Justo, para o talk show, o programa é jornalismo, só que tem entretenimento e é o casamento. Todos esses programas que eu mostrei, todos esses exemplos, mesmo que eu botasse aqui o Canal Livre, que é um programa de debate político, todos eles têm entretenimento e têm jornalismo. E eu espero que, desculpa, eu acredito que esse, esse vídeo tenha ficado um pouco longo, mas necessário. Eu agradeço a companhia, inclusive, mesmo ele sendo longo. Espero que as informações que eu passei aqui te ajudem, te ajudem de algum modo, tenham sido interessantes para você, principalmente, como eu falei, para quem é de academia, quem só trabalha com a parte teórica, pouco conhece da prática.
Esse é um pouco do dia a dia das emissoras. Falei por alto de algumas coisas em outros vídeos dessa série que eu já publiquei. Eu detalho mais sobre algumas partes de produção e de outros tipos de formatos de programa. Então, espero ter te ajudado de alguma forma. Agradeço a companhia. A gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.